Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Sri Gaura Bhaktavind Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, first of all, for my humble, respectful Dandavat Pranam. Primeiramente, eu ofereço meus respeitosos Dandavat Pranams a Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotrasata Srisimad Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj e Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotrasata Srisimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. E simultaneamente ofereço as minhas humildes e respeitosos Dandavats Pranams aos pés de lótus de Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotrasat Srisimad Bhaktivedanta Srila Swami Maharaj e todos os devotos sêniores, todos os Vaishnavas e Vaishnavis e todos os meus respeitosos convidados aqui presentes. Eu apenas gostaria de falar sobre o Hera Panchami Katha, que tem um significado muito profundo, que não é tão fácil de entender. Hera significa o quê? Eu falei ontem. O que significa? Vocês se lembram? Significa buscar. E Panchami significa 4 dias após o Ratha Yatra. Então isso se chama Panchami. Então Hera Panchami. Ontem eu falei sobre o Senhor Jagannatha, que ele ficou muito doente. Sua saúde não estava bem. Por que a sua saúde não estava bem? Porque ele tomou muito frio. Vindo da onde esse frio? Porque ele se banhou muito no Snana Yatra. Ele pegou um resfriado. Então, e aí o resfriado ele vem de 2 formas. Quando você passa assim muito calor, depois muito frio, os 2 opostos, então você fica muito doente. Automaticamente você perde o equilíbrio do seu corpo. E aí o equilíbrio do seu corpo, ele se perde. E aí você fica doente, e aí de várias formas você pode, ficar resfriado. Você pode perder peso também e não ter apetite para comer. Se você sofrer algum tipo de febre alta, naquele momento que você sente essa febre, você não vai conseguir comer. E aí, aos poucos, você vai perder o seu poder digestivo. E se você não comer, e aí você vai ficar muito magro. E aí você vai ficar fraco também. A fraqueza vem. Às vezes você fica fraco ou não. Não é? Você fica sempre fraco? Por quê? Você não come? Você tem um corpo bom. Você tem um corpo bom. Saudável. Mas às vezes você pode ficar fraco se você não comer. Então dessa forma, ontem eu falei que o Senhor Jagannatha ele ficou muito doente, e especialmente 2 semanas ele ficou sozinho em seu quarto. Quantos dias ele ficou sozinho em seu quarto? 15 dias. E ele ficou sozinho. E também a sua mente pode ficar muito perturbada se ninguém fala com você e você fica sozinho, então não tem nada para sua mente, ficar pensando, então a mente fica perturbada ou não? Pacificar a mente, como você faz? Para pacificar sua mente, você faz piada, você ri. Se você pensar muito, aí
a sua mente fica perturbada. E aí a perturbação da mente vem dessa forma. Pensar demais. Pensar demais. Pensar muito. O que você pensa? Ah, se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Muitas coisas. Muitas pessoas falam também que minha mente é muito perturbada. Por quê? A causa da perturbação é isso, é pensar demais. O que aconteceu, o que deixou de acontecer. Algumas pessoas ficam pensando sobre o seu futuro. Qual é o meu futuro? O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo agora? O que eu vou fazer para o meu futuro? E aí vem essa incerteza do futuro, ansiedade. E aí vocês sentam aqui para ouvir a cantar e estão pensando em outra coisa. Muitas coisas assim, no pensamento, na mente. Vocês pensam ou não? O que vocês devem pensar é que Deus é o nosso eterno bem-querente. Se Deus me protege, ninguém pode me matar, mas se Deus não me protege, quem poderá me proteger? Então vocês sempre devem pensar que Deus é sempre o nosso eterno bem-querente. E o que fazer? O que você vai fazer? Vocês devem adotar essa filosofia, que Deus é o nosso eterno bem-querente. Se você pensar isso, sua mente nunca vai ficar perturbada. Deus é supremo, Ele é o supremo controlador, Ele sabe de tudo. O que é bom, o que é ruim, Ele sabe de tudo. Assim como os pais, eles sabem, eles conhecem as crianças, seus filhos. Então, essa filosofia que vocês devem adotar, que Deus, Ele é o nosso eterno bem-querente. Lembre-se desse verso. Vocês conhecem esse verso? Fala. Tameva mata cha pita tameva tameva bandhuscha sakhas tameva viddhang dravinang tameva sarvam mama deva devam. Belo verso. Ó meu Senhor, você é o meu pai e mãe original. Você é o meu real amigo, o meu amigo verdadeiro. Você está sempre comigo. É isso que diz este verso. Você é todo o meu conhecimento e você é toda a minha riqueza e saúde. Você é o meu devotá, o meu Deus. Deus é o nosso eterno bem-querente. Ele está sempre conosco. Ele sabe o que é bom e o que é ruim. Entende? Então, a sua mente não ficará perturbada se você pensar isso. Ontem eu falei sobre isso, muitas coisas. Qual é a causa das perturbações da mente, como controlar a sua mente. Se você controla a sua mente, então todos os seus problemas automaticamente se resolvem, se você controla a sua mente. Entende? Você tem algum problema? Qual é o seu problema? Muitos problemas. Mas todos os problemas se resolverão se você cantar os santos nomes e se render completamente a Krishna. Então todos os seus problemas se resolverão.
Sempre pense, de acordo com o desejo de Krishna, tudo está acontecendo. Going. Tudo está vindo e indo. E o que está vindo? E o que está indo? Fala. Fala. Wealth, money, A wife. riqueza, dinheiro, esposa, filhos, está vindo ou não? E também, Or one day also e um dia, will go. também irá embora. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele explica, If anything coming, it se will come. qualquer coisa vem, Or if anything is going, Qual- you also qualquer coisa, go. Chalo. você agradece. Qualquer coisa vai embora, então você dá tchau, shalom. You understand or not? Entende ou não? This is called complete surrender. Isso significa rendição completa. Saintly person. Uma vez um sadhu, uma pessoa santa, ele estava sentado num barco. And that boat, E aquele barco, passengers also there. outras pessoas também estavam lá, Many. outros passageiros e tal, nesse mesmo barco. Boat came in the middle of the river. E quando chegou no meio do rio, o barco, então muitas ondas começaram a vir, grandes ondas e uma grande tempestade. A storm, you know? Não tanta chuva, mas assim, aquelas ondas grandes como uma tempestade, sabe? The boatman, he told, E aí, I cannot control my. o capitão do barco falou, eu não consigo controlar o meu barco. Any second, any moment. E a qualquer momento, a qualquer segundo, esse barco, ele pode se virar Down, right? Means de cima para baixo, finish. tombar. What will E aí acaba, tudo acaba. E o que fazer agora? passengers? Todos os passageiros ficaram com medo, ficaram pensando o que fazer agora. The sadhu is one sadhu is there. E aí um sadhu estava lá, uma pessoa santa. E aí quando Big waves, as grandes ondas estavam vindo, little bit also enter e aí um pouco dessas ondas até entrava no into barco, water. e aí Welcome. o sadhu estava pegando aquela água Then all the passengers they look, the sadhu is E- crazy. dando boas-vindas para as ondas. E as pessoas estavam olhando assim, Coming and sadhu with his hand. And sadhu chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. então o sadhu estava convidando as ondas para entrar no barco, as pessoas pensando, nossa, o sadhu é louco. Hare E Hare cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Some miracle happened. E aí aconteceu um milagre. Stop, finish. A tempestade acabou naquele momento. E aí aos poucos, And the waves of as ondas do rio começaram a abaixar. E aí the river o calm. rio quase ficou totalmente calmo. E aí todos os passageiros ficaram, nossa, olha só, foi o santo. Sadhu, he took the water E aí o sadhu pegou outside. a água do barco e colocou para fora. Then passengers E aí os passageiros crazy. ficaram pensando, nossa, When the water coming, como ele é louco. Quando a água veio, ele and now he colocou a água dentro do barco. Agora ele está jogando fora. listen. Aí o sadhu disse, escutem. Quando When the water of the a água river waves do rio, enter in my boat and das ondas entraram have to no barco, eu pensei, ué, o desejo do Senhor é que a água entre no barco, então eu vou dar boas-vindas para a água e trazer ela para dentro do barco. E agora eu tô pensando, bom, agora o desejo do Senhor é que não tenha água dentro do barco, então tenho que tirar a água dentro do barco. Isso significa o quê? Tavoicha. All you think, Tudo que você desire is the best. deve pensar é que o desejo do Senhor é o melhor desejo. English what I was saying? Man proposed or God? Então, em inglês tem esse ditado, man propose, God dispose. Significa que o propósito de Deus, o homem faz. Upon ichha jeev kodivancha kare. Ishar ichha bina phal dhari bari nai. Understand? We are thinking many things. Nós pensamos diversas coisas. Vamos fazer isso, isso e aquilo. Mas sem o desejo do Senhor, nada acontece. He knows Ele sabe what is good and o que é bom e o que é ruim. this is called Isso se chama surrender. a completa rendição. Atma nivedan
তুয়াপদে করি হইনু পরম সুখে আর দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল চৌদিকে আনন্দ দেখি আত্মনিবেদন তুয়াপদে করি হইনু পরম সুখে আর দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল চৌদিকে আনন্দ দেখে আত্মনিবেদন মানে completely surrender. Atmanivedana é completa rendição a Krishna. Then you can see Aí você conseguirá ver completely what em todas as 4 direções você verá felicidade. E unhappiness. todos os tipos de infelicidade e estresse vão desaparecer. আত্মনিবেদন Então, তুয়াপদে করি é isso que diz essa canção. Atmanivedana. চিন্তা না রহিল চৌদিকে আনন্দ চিন্তা means Tinta significa. Qual é o significado de tinta? worry too much thinking É pensar demais. why what happened É aquilo que você fica pensando, o que será que vai acontecer a todo momento? E nada acontece. worry because in this material world Porque nesse mundo material, condition soul a alma condicionada, todo segundo, todo momento, they are too much worried about their suffering. estão muito preocupados com o que vai acontecer. They can't to trust to each other also. E também não consegue confiar nos outros. Practical life. Na vida, assim, cotidiana. Practical life or not? Na vida prática, né? Na sua Who will give up, vida cotidiana. stay with me? Quem é que vai desistir de mim? Quem vai ficar comigo a todos os segundos, todos os momentos? Any second, any moment, give To- up worry. Qualquer momento eu posso abandonar meu corpo. Quem poderá dizer? You understand? This Entende? Essas coisas. any second, any A moment, qualquer momento, your friend, a qualquer segundo, seu amigo boy, understand? pode ir embora. Foi. What will do? E é o que você fará? You cannot do anything. Você não pode fazer nada. But you have to trust. Mas você deve confiar. So you have to become the member of the trustee. Então você Trust. deve se tornar um membro da Otherwise, what to do? sociedade. É um termo, trust, é também um termo que se usa pra, assim, como fraternidade, irmandade, assim. Many things happen, Tipo firma. but you have to Então você trust. tem que fazer parte da firma. That means Então, trust means you só um have to trocadilho que o become Gurudeva the fez. member Então of você deve confiar. Então significa que você deve se tornar um membro da trust, da confiança, da firma, vamos supor. Que é como se diz em português, né? Trust é firma. Mas não tem nenhuma garantia, na verdade. no guarantee. Anything will happen. But Qualquer coisa pode acontecer. No que você fará? Isso é a vida prática, cotidiana ou não? making friendship with your friendship with whom? Wife and Quando você está se encontrando com seus amigos ou sua namorada, seu namorado, But after a few years, what happened? após alguns anos, o que acontece? Esse relacionamento acaba. Who can know this? Because this is the nature. Quem pode saber prever essas coisas? Essa é a natureza do mundo material. O que acontece? Tudo é muito cambiável nesse mundo material. Então a mente ela é muito cambiável. So for this, you can trust to God. Então confie em Deus, That will never porque aí break. essa confiança nunca vai quebrar. Ela nunca vai acabar. Understand? If you trust to God, Se você confiar em Deus, never break. But others isso é inquebrantável. trust to others, maybe or maybe not. Mas se você confiar nos outros, pode acontecer ou não de acabar I love you. aquela relação, de quebrar a confiança. After a few years saying, Então, em um momento inicial, você pode dizer eu te amo, e de alguns anos depois, você pode dizer eu te odeio, depois eu te deixarei, e depois de alguns anos eu te mato.
I said, this is practical going on. You are Mas isso está acontecendo de maneira prática. Vocês estão vendo isso acontecer. As pessoas. Eu oro a Deus para que isso não aconteça nas vidas de vocês, mas isso acontece. what to do. E o que vocês podem fazer? What to do? E o que fazer? Nothing. Nada. Because this is not your. Porque isso não está nas suas mãos, mas vocês devem confiar uns nos outros. In this material Porque se vocês querem ficar nesse mundo material, world. Eh? vocês têm que confiar. Eh? Our Continuar vivendo suas vidas. one sloka also is Tem um sloka que explica dessa forma. pustakasya tajividya parahasta gatang dhanu. Eh? Samitkali natuvidya matadhanam. That means Isso significa you commit the memory of some slokas. You learn some slokas. que você comprometeu sua memória com alguns slokas. Você acabou de aprender alguns slokas, né? Entende? One day you will forget. E talvez algum dia você esqueça eles, né? Verdade ou não? Learn the slokas. Você- Commit of that memory. Você comprometeu sua memória com alguns slokas. Você aprendeu alguns slokas. Parahasta gatang dhanu. And if you have money, you give to someone to keep. Okay. I Por exemplo, se você tem um dinheiro, você dá para alguém guardar. But when you urgent need, Mas quando você tiver uma urgência, talvez what you do? essa pessoa pode ser que ela não te dê o dinheiro. E aí o que você pode Oh, fazer? this time I cannot give you. I put this bank money in the bank, but bank is Ah, e dessa vez eu não posso te dar, mas eu botei o dinheiro no banco e agora tá feriado e eu não consigo te tirar. E o que você vai poder fazer? Nada. so Shastra says Então o Shastra diz assim: parahasta pustakasya tajividya parahasta gatang dhanu. Samitkali natu vidya natu dhanu. And when your urgent come will come. quando a sua urgência vem, sua necessidade, nesse momento, And you give to someone, he will not give return back. se você deu para alguma pessoa aquele seu bem, como que você vai obter de volta? Se a pessoa não tiver como te dar. Mas se você aprende alguns slokas do Shastra, If sometimes your brain e em algum momento você tem uma fraqueza no seu cérebro, você pode, na sua memória, você pode não lembrar do sloka. E aí o que você pode fazer? so but that means you say you cannot Significa say, que você não pode dizer you not trust to others. You have to trust. que você não vai confiar nos outros. Você deve confiar. Então o Shastra diz isso. You understand this philosophy? Entende essa filosofia? To, Você deve confiar. so for this I'm saying, Então, eu estou dizendo, portanto, que você deve se tornar um membro, né, dessa confiança what to do. If you live in this society, Você- nessa sociedade. faith, Para viver, você tem que ter fé. and what happened, not happened, E o que acontece ou não acontece, isso não está nas suas mãos. Isso depende do Senhor. and both you are living, both couple they're living together. Então, o casal está vivendo junto e aí, em algum momento, qualquer momento, alguém vai morrer. Quem vai morrer primeiro? Who knows? Quem sabe? Wife or husband? A esposa ou o marido? Ninguém pode dizer. To live body or not? Vai deixar o corpo ou não? Mas quem vai morrer primeiro? This is not Vocês não podem saber, porque isso não está nas mãos de vocês. everything depends on Krishna. Tudo depende de Krishna. How long will also living Quanto together? tempo vão viver juntos também? Isso não depende de vocês. Eh? You understand? Vocês entendem o que eu estou dizendo? How long wife and Quanto tempo a esposa e o marido vão ficar juntos? Quem sabe? Apenas Krishna sabe. Krishna sabe de tudo. eh? You understand? Vocês entendem? Why am this is a practical life? Porque isso é a vida cotidiana, a vida prática. Theoretical, another is called Uma coisa é a teoria, outra coisa é a practical life. prática. Então, a vida You prática. have so many experience or not? Vocês têm muita experiência ou não? No? Não? I will tell yes. É, digam que sim. Everybody experience. This is that. Going on this way. Então, Mother, father, wife, é children, dessa forma. O pai, cats, dogs. a mãe, a filha, a esposa, o dinheiro, o gato, o cachorro. Still we are staying together. Ainda assim, nós Eh? nos mantemos juntos. Vocês se mantêm juntos e ficam... So one day dog will Mantêm, assim, um amor e afeição com o cachorro, com o pet, né? Você tem cachorro ou não? Você tem um gato? Ah, você tem um gato. Ok. die, will live, eh?
Mas um dia ele... How long? Quanto tempo With your cat. você vai ficar com o seu gato? Quem sabe? Return Depende Lord. do Senhor. These things. Essas So now coisas. coming in this way, Então, portanto, surrender to Lord. a rendição ao Senhor. And always think Se everything rendam ao Senhor. from the desire of Krishna, and everything will go desire of. Tudo vem pelo desejo de Krishna. Tudo se vai pelo desejo de Krishna. So when you think these things, Então, quando você pensa essas coisas, então a sua mente jamais ficará perturbada. we did not bring anything, or we will not take anything. Nós não trouxemos nada e vocês não levarão nada daqui. Quando vocês nasceram do ventre das mães de vocês trouxeram alguma coisa? Nothing. Nada. And when you give up E this body, quando você deixar esse corpo, and also you will not bring anything. também você não vai levar nada consigo. You have come alone. Você veio sozinho e você vai ter que sair sozinho. मुट्ठी बन के आया तू हाथ पसार के जाएगा ले ले के कृष्ण नाम का only this when you took birth from the womb of mother Quando você nasceu do ventre da sua mãe, é aquele momento, fingers all você fechou todos os dedos da sua mão. Você já viu o bebê the womb of mother logo depois que ele nasce do ventre da mãe? E aí todos os dedos eles se fecham, a mão fechada. left body E aí quando você deixa o seu corpo, os dedos ficam como? Abertos. A mão aberta. what did you bring E quando você veio, você ficou com a mão fechada. E aí você trouxe o quê? Seu karma. what you did in previous O life que você fez nas vidas passadas. Esse karma, ele vem em várias linhas na sua mão. Aparecem dessa forma. and different so not your same my same not same also E aí são diferentes linhas de cada pessoa, né? Não, nenhuma é igual de nenhuma pessoa. E o que significa cada linha, né? Ah, é a sua mãe? Significa relação com a sua mãe. did you know no Com a esposa. Fine. Quem fez essa linha? Deus? Não. If God Se Deus tivesse feito essas linhas, então todo mundo teria as linhas iguais. when you making anything, what is called? Stamp. Quando você faz, por exemplo, um selo, One or different. um carimbo, e aí seria um carimbo igual para todo mundo. Isso significa que Deus não fez essas linhas nas mãos de todos. Então quem fez essas linhas? Isso é o seu karma. Different lines are there. Então, várias linhas diferentes. Everybody is same. E aí ninguém tem as mesmas linhas. What do you call? Se você for Permissions. para a pessoa que lê as mãos, Astrologer will explain this. por exemplo, um astrólogo, ele vai explicar o que é cada a linha boa, a linha ruim, a linha de casamento, tá ali e tal. Aí o Gurudeva tá mostrando a mão dele, falando aqui não tem nenhuma linha de casamento. A linha de casamento é a que vai da borda da mão ali. Those who are promised, they will explain. I'm not promised. Aqueles que leem as mãos, eles explicam, mas eu não sou, então não posso explicar This, cada linha. Entende? they also practicing. Muitas pessoas estão praticando essa leitura de mãos. Actually, all these things are coming from your previous. Tudo isso vem das suas vidas passadas, das suas atividades fruitivas das vidas passadas, seu karma. When time will finish, E quando acabar halfway. So, o seu tempo aqui na Terra, você vai embora. Tchau. for this regard, this material world E aí, is called portanto, esse karma mundo maya. material é karma maya jagat. Karma maya jagat. Karma, you know, all of this karma. And Tudo- that the fruitive action we are. Toda atividade fruitiva que estamos sofrendo, nosso karma. E também criamos novos karmas. Human being O ser humano create the new cria novo karma. except human being. They are suffering Exceto the previous. o ser humano, todos os seres estão sofrendo pelo seu karma prévio, Cats, dogs, apenas, né? they are not creating E new. não estão criando novo karma. Mas o ser humano, Human being
They're suffering the previous está karma sofrendo and também o also karma prévio, mas também está criando um novo karma. next E também, para as próximas vidas, vai sofrer esse karma que praticou. Está indo dessa forma. karma. É assim que acontece. So for this regard Srimad Bhagavad Gita, E Srimad Bhagavad Gita diz, Krishna diz, Karmana Gati, the root of karma going very a raiz do karma é muito profunda, não é tão fácil de remover essa raiz. understand? Not easy. Eh? Or all were wandering in the same cycle of Então, estamos todos vagando, vocês estão todos vagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes, né? and circle. All in Chakra, né? Esse círculo, suffering. um ciclo de sofrimento, ou então de The Sanskrit word that is called Sukh and sentir prazer, né? Então, Sukh means happiness. Dukh means Dukha é tristeza e Sukha é unhappiness. felicidade, em sânscrito. What is doing this? Então, sentindo isso, né? Sometimes lot of money, sometimes Às vezes poor, com muito dinheiro, às vezes com pouco dinheiro, pobre, going upper planet, às vezes indo para planetas superiores, outras vezes para planetas inferiores, e acontecendo dessa forma. eating lot of Às vezes food, se alimentando de comidas deliciosas e outras vezes sem nada para se alimentar, apenas um chapate seco. this is going on this. Está acontecendo dessa forma para todos. Everything Pois tudo está calculado. predestined. Isso é predestinado. Or not, Se você vai comer ou não, hoje, meio-dia, you will eat or not. se você vai comer ou não, You will take lunch or not. se você vai almoçar ou não, Lord knows only. apenas o Senhor sabe. Maybe plate coming, Talvez venha um prato delicioso something happen, e aconteça alguma coisa e você não many of consiga comer. nice prasad coming, Uma everything. praçada muito legal, muito boa vindo, e você se prepara e senta e acontece alguma coisa e We saw many things. não consegue honrar. Né? Já vimos muitas coisas assim. Because Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo depende de Deus. so for this regard, Então, portanto, God also explains. no provérbio também está explicado assim. What do you say? Como é que é o provérbio? Bhagavad लड़के one पत्ता भी हिल नहीं सकते हैं without God desires Sem o desejo de Deus, nenhuma folha pequena consegue se mover. Nenhuma pequena folha, so always you uma think pequena palha. Então, Krishna está sempre aqui. when you think Quando this, você your mind would be never pensa essas coisas, você nunca fica com a sua mente perturbada. understand this that what is going on what to do O que está acontecendo, está acontecendo. O que você pode fazer? Porque tudo está fora do seu controle. Isso não está nas suas mãos. what will do chant holy name O que fazer? Cante os santos nomes. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I tell you very nice beautiful story. Eu vou contar uma história muito legal para vocês que esse Chaitanya Mahaprabhu contou essa história. Chaitanya Mahaprabhu Inclusive, told one story to Sanatana Goswami. para Sanatana Goswami. Sanatana, listen. Sanatana, escute. Story, I tell you. Essa história é muito legal, muito bela que eu vou te contar. Uma vez, um cervo pequeno, bebê, Wandering on the bank estava of the river. vagando pelas margens do rio Very nice, beautiful, soft green grass. e aí tinha Baby deer. uma grama, um gramado muito macio, verde, belo. E aí o bebê cervo estava vendo. E então, às vezes, as pessoas veem os vídeos na internet, o bebê cervo e tal. Então, e aí o cervo às vezes pulava na água, às vezes voltava para a margem do rio, com esse gramado, bem feliz. In the meantime, E aí nesse meio tempo, um caçador hunter noticed. Oh, I notou: have to eu tenho que pegar baby deer. esse bebê cervo. Hunter, E aí o caçador, he planned. ele planejou, ele colocou uma rede One side, de um lado
Understand? That put in this side. Another side, E do outro lado, ele he colocou put the fire with the uma, dry uma fogueira leaves. com algumas folhas secas. Or another side, E no outro lado, he took the bow and arrow. ele pegou o arco e a flecha. This side, E automaticamente, do outro lado estava o rio, strong current. com uma correnteza muito forte. Now they are E agora o servo, quando o servo notou, ele ficou com medo. cannot go E forward because the ele não pode sair de lá porque tem a chama do fogo de um lado, do outro lado. right side because there Do is seu lado direito tem o quê? Tem uma rede. our left side E do lado esquerdo river tem strong current. a correnteza do rio, o rio com a correnteza forte. E na frente dele tem Hunter, he o took caçador que ele pegou o arco e a flecha e estava mirando nele. O que fazer agora? to die on. Você tem que morrer ou não? Katari Harini Dake. And that time, E naquele momento, o servo pensou: o que fazer agora? then the deer E aí o servo closed his fechou os seus olhos, thinking the same word. Rake Hari, pensando nesse mesmo Mare provérbio. Hari. You understand? Entende? No? Não? Already I told. Eu já disse esse What provérbio. did he say? O que significa que sem... No one can do. Se Deus te protege, ninguém pode te matar. E se o desejo de Deus é que você morra, ninguém pode te proteger. Então, portanto, Deer o closed his servo fechou seus olhos e cantou Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Some miracle happened. E aí aconteceu um milagre, o Harinama. In your life, any problem, Qualquer or problema que any acontecer na sua vida, qualquer calamidade, cante os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Some miracle happened. Aconteceu um milagre. Then gust of wind coming, you know. That wind, E aí veio um vento, then some dust e aí veio uma poeira com esse coming to vento, the eyes of the que foi hunter. bem no olho do caçador. Then his arrow going E aí ele não conseguiu mirar, e aí a sua flecha foi para outro lado. gust of wind, E aí aquele vento, aquela correnteza de vento, automatically fez com que a rede going. caísse, fosse para outro lado. Also little bit rain coming. E também veio um pouquinho de chuva. Fire. E aí o que aconteceu? Apagou a fogueira. E aí o servo correu. Todo Vrindavana Vihari Lali Ki Jai. Isso se chama a força de Harinama. Na sua vida, qualquer calamidade que vier, qualquer problema que vier, apenas cante os santos nomes. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mahaprabhu contou essa história para Sanatana Goswami Pada. Escute qual é a força, quão poderosos são os santos nomes. As 4 direções estavam apresentando a morte ao bebê servo, né? Então, num lado estava a correnteza forte do rio, do outro lado a rede, do outro lado as chamas do fogo, e do outro lado o caçador com o arco e a flecha. Mas quando ele cantou os santos nomes, todos os problemas se resolveram e ele se salvou. Então tenham fé em Deus. Confie em Deus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Faith is very important. Fé é muito importante. Sempre tenham fé em Deus.
Quando você vai pegar um voo, Understand? 3,000, what is it called? 30,000 30.000 feet. pés de distância do chão, 40,000 feet. às vezes 40 What you mil. will do there? O que você vai fazer lá, dentro do voo? Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And flights also. E aí Something up down. o voo também, ele pousa, né? Ele decola, ele Captain pousa. saying, okay, you also. What is it called? Well, doesn't need your bed. But build what to do. Aí você tem que colocar o cinto também. Se você não colocar o cinto, o que você pode fazer? Ninguém pode te salvar. Hare Cante Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare chant, Sempre cante os santos nomes. faith with God. E tenha fé em Deus, confie em Deus. Then your life will be successful. E aí a sua vida será bem-sucedida. Vocês podem ficar com as famílias de vocês, esposa, filhos, tudo, mas sempre tenham fé em Deus. Sempre pense que Deus é nosso eterno bem-querente, é o nosso protetor e também é o nosso mantenedor. Entende? It's very important. É muito importante. Life is this way. Even life. A vida ela prossegue dessa forma. Cante os santos nomes e seja feliz. So now coming in this way, Portanto, just I want to speak eu about gostaria de falar sobre Hera Panchami. o Hera Panchami Katha, Now coming the subject matter. sobre esse assunto tão importante. Hera significa What is it? Search. busca. Searching to whom? Quem está buscando a quem? Who is searching to Quem está buscando a quem? whom? Lakshmi Devi. Lakshmi Devi está buscando o seu marido, Jagannath. Senhor Jagannatha. Understand? Because Lakshmi Devi has so much love Porque and Lakshmi Devi ela affection tem tanto amor e afeição com seu marido. love, then you search. Se você tem amigo, você busca. Se você tem amor, você busca, perdão. And love Então, one thing also. o amor significa isso. E tem uma coisa também. Too much anxiety and anxiousness. Vem muita ansiedade quando você está sentindo falta de alguém. Se você Anxiety and ama alguém, essas coisas vêm. Ansiedade coming or not. Just to give an example. e You love your son. This is true. é a ansiedade que vem. Every day your son return back to school 4 p.m. Todo dia, vamos supor que todo dia seu filho ele volta para casa da escola às 4 da tarde. Mas se tem um dia que seu filho não vem para casa às 4 horas, então sua mente fica perturbada. Você vai ficar pensando, o que aconteceu? Vem a perturbação ou não? O que aconteceu? PM now. 4 horas da tarde agora, To come e todo dia ele vem em casa às 4 da tarde e não apareceu até às 4h15. many times you also rang your Então muitas vezes você pode ligar para a escola, son is not coming. perguntar por que o meu filho não está vindo. Every day Todo dia ele sai da escola maybe your son came e aí eles falam, nada aconteceu. Às vezes o seu filho ele até veio às 4, saiu às 4, mas ele pode estar agora assim brincando no parque, atrás da casa. nothing. E às vezes o filho Bag or bem assim, playing with their peralta, né? Então, brincando na terra, sabe? Atrás da sua casa não falou nada. Tá lá, brincando na terra, na areia. they're not thinking. Look at it. But your mind will Mas a sua mente, ela fica perturbada. Então, o Shastra diz assim, que o amor, ele também traz essa perturbação. Então, e muitas coisas inauspiciosas podem vir na sua mente. So now coming in this. Então, dessa forma, I am saying por que estou dizendo isso? almost 5 days passed. Porque quase 5 dias se passaram, He did not send mas o Senhor Jagannatha, ele não mandou nenhuma mensagem
Nenhum WhatsApp. That time not. Naquele Just I tempo, also heard. naquele tempo não tinha WhatsApp. Understand? I Entende? safely. I Falando assim, se ele chegou bem ou This is good or not? se é bom ou não, Then you might né? okay, good. Quando alguém te fala quando chegou bem. Mas 5 dias sem falar nada. Any? Senhor Jagannatha não mandou nenhuma mensagem para Lakshmi Devi. Então Lakshmi Devi ficou com a mente perturbada, pensando o que aconteceu. So Lakshmi Devi is thinking, Então Lakshmi Devi ela pensou: punishment. eu vou punir para aqueles que servem o Senhor Jagannatha. Eu vou punir os servos de Senhor Jagannatha, porque eles são responsáveis por isso. Understand? Maybe Jagannath is Talvez o Senhor Jagannatha está pensando: eu my computer. tô doente, não consegui escrever no meu, acabou a bateria do meu computador. Just think, okay? Okay. Isso é apenas uma piada. And I did not also open my laptop. Ah, eu não abri o meu laptop. Apenas uma brincadeira. No, I. Acabou o Wi-Fi, tô sem Wi-Fi. Jagannath is able. But he has many servants. Mas o Senhor Jagannatha ele tem muitos servos, né? Então eles poderiam dar essa mensagem, né? To write this thing. Apenas Okay. escrever, entendeu? Ah, agora o Senhor Jagannatha ele chegou a salvo. Entende? Isso demora o quê? 1 segundo para escrever. But they did not say. Mas eles não falaram nada, eles não mandaram nenhuma mensagem para Lakshmi Devi. Então Lakshmi Devi ficou muito zangada. I think okay, I will give punishment. Então tava pensando, nossa, então eu vou dar uma punição para eles. Então essa lila está acontecendo dessa forma. Hera Panchami. Idea. Mahaprabhu Mahaprabhu so much absorbed in ficou muito absorto nessa lila. Jagannath. O Senhor Jagannatha, Gundicha temple. ele tá no Our Chaitanya templo de Gundicha. E Chaitanya Mahaprabhu tá pensando, Jagannath. ele está ficando no Jagannatha Bandika. But when this day of Hera Panchami, Nesse dia do Hera Panchami, então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele veio no templo do Senhor Jagannatha, do Jagannatha Mandir, want to e listen Mahaprabhu queria escutar Katha. esse Harikatha muito doce, Nice drama is going on. que tem um drama muito belo. And Lakshmi Devi said this is very nice. Então Lakshmi é uma peça, né? Então She is going to chastise Lakshmi her husband Devi está muito and the servant. assim, muito zangada, e ela tá vestindo um vestido muito belo e ela quer castigar, punir os And she servos de Senhor Jagannatha. completely E ela está assim reddish color. com os lábios vermelhos porque ela está mastigando a Manoj de Beton Thakure Vandare e um vestido muito belo. Chitra Vastra Kinkini Ar Chatra Chamari Dhaja Brinda Patakaye Ghanta Karaha Mandan Nanabadda Nitya Dulai Karaha Sajan দ্বিগুণ করিয়া করো সব উপহার রথযাত্রা হইছে জইতে হয় চমৎকার সেই তো কহিল প্রভু লা ভক্তগণ স্বচ্ছন্দে আসিয়া কইল করেন দর্শন প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত লয়াম নীল গঙ্গা জগন্নাথ দর্শন কইল সুন্দর চলে লিগজায়াম নীলাচলে আইলা পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে দেখিতে উৎকণ্ঠা হেরা পঞ্চমীর সঙ্গে কাশী মিশ্র প্রভুর বহু আদর করিয়া গণ সভার স্থানে বসাইল লয়া রস বিশেষে প্রভুর শুনিতে মন হইল ঈষৎ হাসিয়া প্রভু স্বরূপে পুছিল যদ্যপি জগন্নাথ করেন দ্বারকা বিহার সহজ প্রকট করেন পরম উদার তথাপি বৎসরের মধ্যে হয় একবার বৃন্দাবন দেখি তার উৎকণ্ঠা অপার বৃন্দাবন সম এই উপবনগণ তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন বাহির হইতে করে রথযাত্রা চলে সন্ধ্যা চলে যায় প্রভু ছাড়িয়া নীলা চলে Krishnadas Kaviraj Goswami explain. Então Krishnadas Kaviraj Goswami explica que Sri Chaitanya Mahaprabhu, First early in the morning, que o Hera Panchami, primeiro de manhã nesse dia, então Sri Chaitanya Mahaprabhu foi ter o darshan do Senhor Jagannatha no templo de Gundicha. Então Mahaprabhu novamente retornou ao templo do Senhor Jagannatha. E naquele momento, de acordo com o desejo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, então a peça
ela foi arranjada de maneira muito bela. Então, Lakshmi Devi, ela estava explicando como que ela estava indo buscar o Senhor Jagannatha. That's actually Hera Panchami. Isso se chama Hera Panchami. Damodar, Sarupa Damodara, me diga qual que é and a concepção do Rasa Raja Vichar. this is very Por que Lakshmi Devi... Então, como Lakshmi Devi está muito zangada com o Senhor Jagannatha, porque o Senhor Jagannatha, once a year uma vez por ano, ele sai do templo Jagannath temple and he goes to do Senhor Jagannatha, ele sai do seu templo para, Vrindavan. Isn't it? né, Understand? o significado dele ir para Vrindavana, né? To come Vrindavan. Então, às vezes, uma vez por ano, pelo menos, eu tenho que ir para Vrindavana, não é? É assim que ele pensa. Have you been or not? Vocês foram para Vrindavana ou não? Todo dia, não? Todo ano, não? Perdão, todo ano. At least Vrindavan or once a year Vrindavan, another year. Ao menos, se vocês não conseguirem ir para Vrindavana uma vez por ano, vão para Navadvipa, porque é muito importante. Então, mas portanto, então voltando para a história, Saurabh Damodar então Mahaprabhu ele pergunta para Sarupa Damodara. Então, is Krishna. Jagannatha ele era assim, ele é Krishna. So he comes out Então ele sai do templo e ele está indo Vrindavan. para Vrindavana. And his mind E é somente Vrindavan. está sempre em Vrindavana. And Vrindavan is very beautiful. E Vrindavana é muito bela e muito atrativa. Tem o rio Jamuna e muitos tipos de kunjas, And groves. muitos arbustos e pavões e pássaros cuco. E um lugar muito calmo, quieto. E Jamuna Devi, Flowing, ela está fluindo and sound. e fazendo um som muito legal, muito bonito. Cal, 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 cal. Se você vai para Vrindavana, você vai ver isso. Vrindavan or not? Vocês foram para Vrindavana ou não? You? Surchandra Didi? No. Are you Sim ou não? Ah, vá para Vrindavana. Ou Navadvipadam. Primeiro vá para Navadvipa, depois Vrindavana. very nice, beautiful E lá é um lugar muito bonito, muito legal lá. E aí o seu coração vai transbordar de alegria. Vrindavan Jivana. Vrindavan is my heart. Vrindavan is Vrindavan é o meu coração, Vrindavan é a minha alma. Vrindavan, beautiful Vrindavan. Oh, bela Vrindavana. And many cows. Muitas vacas estão lá. Bhumis Chintamani Ganumen Toyum Amritam Katha Ganam Nattam Kamnopi Bangsi Priyashaki. Vrindavan is Bhumi Chintamani. All the dust of Vrindavan, that is called Toda a poeira de Vrindavana se chama como Chintamani. Ganumen Toyum Amritam. All the water of Toda a água de Vrindavana se chama de néctar. É o néctar. nectar or not? É chamada de néctar. E vocês tomaram o néctar ou não? Quando vocês forem para Vrindavana, vocês bebam a água de Vrindavana, que é o néctar. Toyum Amritam. Katha Ganam. And when the Brajavasis, Quando os Brajavasis falam, very nice, beautiful rhythm. assim, num ritmo muito belo, muito legal. The cows. E aí, se eles estão, às vezes, até alimentando as vacas, eles cantam. Dharmadaveti Govinda Damodaramandaveti Govinda Damodaramandaveti Govinda Damodaramandaveti. Milking the cows? Sabe? Eles estão tirando leite das vacas e eles estão cantando dessa forma. E vocês não têm vacas nesse local? And if a cow, then cow Se all the grasses. vocês têm vacas, elas já cortam todas as gramas. Você não precisa de cortar a grama. Milk, E aí você tem a vaca, ela dá o leite. É bom ou não? good. Muito bom, né? One cow. Não precisa de muitas vacas, apenas uma. One cup. Yeah, I mean, milk cow. É suficiente. Aí você tem leite. Understand? And cow fatting coming also. E aí, Cow dung fatting. No need. e aí você pega também o esterco da vaca, você não precisa comprar. You understand? Brajavasi doing this way. Os Brajavasis fazem dessa forma. As casas dos Brajavasis são assim. Eles também pegam. Winter time also. They also warm the house with the Eles colocam o esterco da vaca em torno de suas casas, nas paredes. Em Braja. when they're milking the cows. Então, quando estão tirando leite das vacas, estão cantando Govinda Damodara Madhavati. Harmonium. But
or all the apenas não eles sound of apenas the instruments. cantando, When the Milky e aí Way, automaticamente vem o som da cartala, do harmônio, né? Quando eles estão tirando leite, faz zum, zum, very nice. né? Eles só estão cantando, e não tem ninguém tocando, mas já vem automaticamente Bangles. o som. Então, nas mãos das Brajavasis tem muitas pulseiras, braceletes, banglas, e aí faz o som da cartala. Only making sound, I mean sound. Govinda Damo. E aí vem esse som, enquanto elas cantam. Govinda Damo. Look. And all the rhythm of E aí todo o ritmo do harmônio, o violão, a cítara, Kartal, everything. cartala, tudo. And sweet melody. E é uma melodia muito doce também. Katha Ganam Nattam Gavanam. When they walk, Quando elas andam, eles fazem uma pose muito bela quando elas andam. Katha Ganam Nattam Gavanam. Vangsi Priyasaki. In Vrindavan, Em Vrindavana, Krishna, Krishna, ele dá uma mensagem apenas com o som das da sua flauta. No need also. Não precisa chamar, não precisa mandar SMS, apenas tocando a sua flauta. Apenas quando Krishna toca a sua flauta, então todo mundo recebe a mensagem, automaticamente venham. Quando Krishna tocou a sua flauta, todas as Braja Gopis, as jovenzinhas, elas correram atrás de Krishna. Como é que tá vindo isso? Da onde tá vindo esse som? Então, eu não tenho nenhum fone. Então, eu não tenho nenhum telefone, então não vem nenhuma mensagem. Mas em Vrindavana você não precisa do celular, nem de um laptop. Apenas Krishna toca sua flauta e aí vem o som e entra nas suas orelhas, nos seus ouvidos. E aí todas as garotas, as jovenzinhas de Braja, elas correm atrás de Krishna. É isso que diz esse verso. Vrindavan Dham, muito belo, muito lindo, transcendental, local sagrado. Se você for para Vrindavan, você não consegue imaginar quão belo é lá. E Krishna, em sua forma Tribanga Dalita, é muito belo e atrativo. Forma Tribanga, tocando a flauta, com uma pena de pavão no seu turbante. E com uma face sorridente muito bela, muito legal, muito linda. Bhaktivinoda Thakur diz nessa canção que a forma Tribanga, curvada em 3 partes, Tribanga Dalita, e Krishna nessa forma, todos que veem ele nessa forma se derretem. As Braja Gopis, quando elas performam os seus deveres domésticos, elas sempre cantam os santos nomes de Deus, Govinda Damodara Madhaveti, e Govinda e Damodara e Madhava. Entendem? Até os bebês delas chorando, e elas vão pacificar seus filhos para eles não pararem de chorar, elas cantam assim, Govinda Damodara Madhaveti. E aí, ao ordenhar as vacas também, durante os seus afazeres domésticos, elas cantam Govinda Damodara Madhaveti em Vrindavanandam, muito doce. Portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele disse, Swarupa, qual que é a culpa de Senhor Jagannatha? Uma vez ao ano ele sai do templo para ter o darshan de Vrindavan. Vrindavan é lindo ou não? Quem não quer ir para Vrindavan?
Todo mundo quer ir para Vrindavana. We are saying, come Vrindavan. Nós estamos dizendo isso. Venha para Vrindavana, venha para Navadvipa e Vrindavana. Os locais muito belos. Life will be E aí a sua vida será bem sucedida. Tudo. Como é belo Vrindavana. So here Mahaprabhu told Então, Vrindavan Samai Upama. Mahaprabhu também disse esse verso. Bahir hit kari ratha, just externally Lord Chaitanya. Apenas externamente, Krishna, o Senhor Jagannatha, ele está fazendo essa lila que se chama Rathayatra Lila, mas na verdade o Senhor Jagannatha ele está indo tomar darshan de Vrindavana. Understand? Entende? Vrindavan this. Sundarachal Vrindavan. Vrindavan. Ele está indo tomar o darshan de Vrindavana. On the way, two sides. E Very nice, no beautiful. caminho, dos dois lados, tem uma floresta muito bela. Pushpadane tata khele rakhte dine. And Mahaprabhu, E Mahaprabhu, Jagannath is não, o very Senhor happy. Jagannatha está muito feliz. Then Mahaprabhu E Mahaprabhu asked another question. faz outra pergunta para Swarupa Damodara. Ei, Swarupa, me diga. Jagannatha está indo ter o darshan de Vrindavana, né? Why did not take his Por que que ele não leva sua esposa Lakshmi Devi? Our scriptures explain. E as escrituras And explicam. we will go. You have to go both. Aonde você vai, Both means se você é casado, você tem que ir com... Tem que ir os dois, né? O casal, a esposa e o marido. Não pode ir sozinho. Gurudev told. Gurudeva dizia, Every year you todo have to ano come Vrindavan. você deve ir para o Parikrama em Vrindavana e Navadvipa também, com os seus cônjuges, os seus respectivos cônjuges. E também trazer os seus vizinhos, né? Muitos vizinhos. Gurudeva dizia, não venha sozinho. Do you understand? Entende? You understand or not? Entende ou não? You come with your Você venha com a sua esposa e também com seus vizinhos, seus amigos. understand. Entende? But here something happened. Mas é que alguma coisa aconteceu. Jagannath O Senhor Jagannatha, Krishna, ele está indo ter o darshan de Vrindavana. is going. E ele está indo sozinho. Não, Sister Subhadra com and a sua irmã Subhadra e seu irmão Baladeva, mas ele não levou a sua esposa Lakshmi Devi. Because I already I Porque eu já disse que o Shastra está dizendo told, if you go que se você vai para qualquer lugar de peregrinação, como você vai? with your Com o seu cônjuge. you married. Se você é casado, se você é casado, se você não é casado, não tem problema. Mas se você é casado, você tem que ir ser junto do seu cônjuge. True or not? Verdade ou não? If you not, otherwise Do contrário, mind will be disturbed. No? a mente da esposa vai ficar perturbada, não é? Na Kali Yuga, Mind disturbed. a mente fica perturbada. If you have no money, I mean not saying no problem. Even if you go Se você não é casado, não tem problema. money only, Se você não tem dinheiro também, that is another não tem problema. Vai um, depois vai outro. Vai primeiro o marido, depois a esposa. okay, that is acceptable. Então Maharaj falava assim também. Okay, one year I am going. Então a esposa dizendo, ó, um ano vai a esposa, no outro ano vai o marido, porque não tem tanto dinheiro para fazer essa viagem, para ir fazer os dois a viagem. Okay, no problem. Então não tem problema. Husband come. Então um ano vai o marido para Vrindavana e no outro ano vai a They do. esposa. Here you can go. Um ano pode ir para Navadvipa, no outro vai para Vrindavan Parikrama. Não tem problema. Mas aqui Mahaprabhu asked this question. estou dizendo assim que Mahaprabhu ele perguntou, né? Fez essa pergunta. Jagannath is going to. O Senhor Jagannatha ele está indo ter o darshan de Vrindavan. He's not E ele não está indo sozinho. Quem está indo com ele? his sister. Sua irmã Subhadra e o seu irmão Baladeva. Three persons. Então, 3 pessoas. Why not Lakshmi Devi? E por que não Lakshmi Devi? You say Jagannath, he has lot of wealth of money. Jagannatha ele tem muita riqueza, muito dinheiro. Ele pode levar a sua esposa. You cannot argument this way. Ele não pode argumentar isso, entendeu? Ninguém pode argumentar. Okay?
Que as pessoas são materialistas e tal. Ah, não, talvez Jagannatha ele não estava com muito dinheiro, né? Por isso que ele deixou a esposa. Lakshmi Devi, okay, next year I pay. Lakshmi Devi, então próximo ano eu pago pra você aí. Não, não. Essa é a mentalidade, né? No. You cannot say this one. Você não pode dizer isso, porque o Those senhor are já. people already making the arguments. As pessoas pegando, fazendo esse argumento, tem uma lógica, assim, usa dessa lógica. Ah, talvez o senhor Jagannatha ele não tem muito dinheiro, e por isso que ele deixou Lakshmi Devi pra ir lá. Mas o senhor Jagannatha ele tem muita riqueza, muito dinheiro. Ele é o supremo controlador do universo, então Money problem. ele não tem problema de dinheiro. Mahaprabhu asked this question. Mas Mahaprabhu perguntou, Lakshmi Devi Sange Nani Lakshmi Loika. Devi, What is the reason? qual é a razão do senhor Jagannatha não ter levado Lakshmi Devi With him. com ele? Por quê? Por que não mandaram uma mensagem? This is the question. Essa é a pergunta. Sent letter. And you are so eager to listen, eh? You can tell later. But first thing you say, Mahaprabhu. Você quer muito, você tem avidez por escutar, né? Mas depois eu vou falar por que que ele não mandou um bilhete. So eager. Why did not? Você está com avidez, né, pra saber por que que o senhor Jagannatha não mandou nenhuma mensagem pra Lakshmi Devi. To give answer there. Yeah. Mas eu falarei sobre isso depois, tudo. No Chaitanya Charitamrita tem tudo isso. Okay, first it is. Então, primeiro eu vou falar isso, sobre a pergunta de Mahaprabhu. Então, Prapati Punghi Sukriti Purva Sanchiti. When your Sukriti will mature. quando o seu Sukriti estiver maduro e acumulado, então você vai ganhar a associação com o sadhu. And with the association sadhu, E com a associação do sadhu, Bhaktidevi vai se manifestar no seu coração. É que eu acho que deu algum problema na internet e pulou then we o able to take Harikata. darshan to Lord. Mas realmente não tem. This is the process. Então aí você vai ter a oportunidade de cruzar o oceano da existência material e ter o darshan do Senhor. Então tem um significado muito profundo. Sadhusanga, Sadhusanga, Harikata, this is very, very rare. é muito raro. Aneko janmana. And Sukriti. Sukriti Not one life. não é de uma vida apenas, é de milhões e milhões de nascimentos, não apenas um. Millions births. Milhões e milhões Children accumulated. de nascimentos aí, desses milhões e milhões de nascimentos aí, o Sukriti maduro vai vir em associação com o sadhu. E sem a sadhusanga, Bhaktidevi não pode se manifestar no seu coração. E sem Bhakti, você não consegue And take darshan to Lord. ter o darshan do Senhor. Bhakti rivanati, bhakti rivadarshayati. Bhakti vasa purusha. Our scripture very clearly. Nossas escrituras dizem claramente sobre isso. When Bhakti Devi manifested, Quando Bhakti Bhakti Devi brings se you manifestar no seu coração, ela first Lord. te leva ao Senhor. Bhakti Rivadanan, you can take darshan to E aí você consegue ter o darshan do Senhor. Bhakti. Which Com Bhakti. Qual Bhakti? Bhakti pura, Shuddha Bhakti. Anabilashtasunyam Kemna Karmidi Anabritam Anukulena Krishna Nusena Bhakti Rutama. You have not come in our Krishna consciousness. Você não chegou na consciência de Krishna. Bhakti Devi, Bhakti Devi, Jogamaya te trouxe. E seu Sukriti se arranjou dessa forma. Então, portanto, in the você chegou na linha de Bhakti. eh? Many people they are running Muitas for pessoas yoga, estão yoga, correndo atrás de Karma, Jnana, Yoga, Sahaja, Sakibekis. but you are so Mas você é tão sortuda. Aneka janmanang and Shubha Karma. Now you get sadhu sangha. Agora você ganhou Sadhu Sangha, associação com o sadhu. Shastra, there are many evidence. Tem muitas evidências do Shastra, das nossas escrituras. Karma. Tem muitas pessoas indo atrás de praticar karma, né? Many people they are going yoga marga. Indo para o caminho do yoga, Yoga Marga. They are doing this. You know yoga marga? Sabe, Yoga Marga? Path of the yoga, Ashtanga yoga. Ashtanga Yoga, Yoga Octuplo, Samadhi, Dharana, Nirvana. But what result will come? Nothing. Mas o que que elas estão ganhando em retorno? Nada. These things. But bhakti yoga, Mas Bhakti Yoga very prominent. é muito proeminente. All our Então, scriptures, todas as nossas escrituras, em todos os lugares, elas glorificam Bhakti. Devanayati.
Bhakti Bhakti brings toward Lord. Então, Bhakti leva até o Senhor. You can take darshan Você- to Lord, darshan understand. You can directly see to Lord. Você consegue ter o darshan, diretamente ver o Senhor, com o serviço devocional ao Senhor. Karma, Gyan, Yoga, Karma, Jnana, Yoga não te levam a ter o darshan do Senhor. no sanka dharma uddhava, no sadhas tapas tyago, yatha bhaktir mama parchita. Krishna himself told. Krishna, ele próprio disse, Uddhava, escute, performar Karma Marga, Yoga, Tapasya, austeridades, Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga, Strategy. No one can attain austeridades muito árduas, ninguém consegue chegar até mim, mas se você praticar apenas um pouco de Bhakti Yoga, serviço devocional, então você consegue chegar até o Senhor. Pratyavana vidyate sarvapi asa dharmasya trayate mahatu bhayat. Srimad Bhagavad Gita re. No Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavad Gita está dito, pratique apenas um pouco de Bhakti Yoga, e quando você praticar Bhakti Yoga, vai vir muitos defeitos vão aparecer, muitas falhas, mas com Bhakti Yoga, se chegar qualquer ofensa, qualquer falha, o Senhor não vai receber. Mas se você praticar Karma, Jnana, Tapasya, tudo isso vai fazer você cair. Então no Bhagavad Gita, Krishna diz, se você seguir a sequência de Bhakti, mesmo assim, se você tiver várias subidas e descidas, não tem problema. Mas o caminho de Jnana, de Karma, de Yoga, meditações, se você falhar muito, então, se você falhar, mesmo que seja um pouquinho, você cai desse caminho. Mas no caminho de Bhakti é muito mais fácil. E aí, Bhakti também é eternamente transcendental, porque um dia, se você tiver associação com o sadhu, isso aí vai afetar sua vida inteira, para sempre. Vai ficar. Então, todas as escrituras, elas glorificam nossa Bhakti. Mas essa Bhakti, ela vem da associação com o sadhu. A causa raiz de Bhakti é a sadhusanga. É o nascimento de Bhakti. Então, como ter a associação do sadhu? Quando o seu Sukriti estiver maduro e acumulado. Está dito nesse verso. Evidência, o que eu estou dizendo é que tudo tem evidência nas nossas escrituras. Não é imaginação. Os Shastras estão dizendo assim. Bhakti Yoga é muito poderosa. Portanto, quem irá para Vrindavana? Se o seu Sukriti estiver maduro e acumulado, se você receber essa misericórdia de Guru e Krishna, aí você estará apto a ir para Vrindavana. Muitas pessoas querem ir para Vrindavana, mas às vezes acontece alguma coisa e não consegue ir. Por que acontece assim? É porque é o desejo de Krishna. Você deve pensar sempre assim. Então, o que Deus quer, então o homem e o ser humano ele faz. Né? Sempre pensa assim. Então, às vezes você pode pensar, ok, eu vou para Vrindavana. Então, você compra o seu ticket, sua passagem. Mas se o desejo de Krishna não aparecer, você não consegue ir. Se você não tiver nenhuma passagem, e aí de repente você pensa que, eu quero ir. E aí de repente você consegue ir, você está lá, em Vrindavana. Vida prática ou não? Um exemplo prático. Já vimos muitos devotos que eles não têm nenhum plano de ir para Vrindavana. Vrajamandala Parikrama, nada, eles não têm dinheiro, nada. E pensam, nossa, talvez, acho que não vou conseguir. E aí acontece alguma coisa. E aí os devotos estão pensando, nossa, eu quero ir, mas não tenho nenhum dinheiro. Aí dessa forma, por exemplo, Lilananda falou, eu não ia, mas aí daqui a pouco ele
A Lilananda comprou minha passagem e eu vim pra Vrindavana. E vários devotos em São Paulo, né? Isso aconteceu. Não foi assim que aconteceu, Lilananda Prabhu? Isso é um exemplo prático. Muitos devotos eles não têm dinheiro, às vezes. E aí vem algum outro devoto e vai e arranja pra ele. E aí, ok, você pode me pagar esse dinheiro depois, não tem problema. E alguns outros devotos podem dizer, compra todas as passagens e tudo, e aí o que acontece? Fica doente, qualquer problema. E aí não consegue ir. Mas por que vem os obstáculos? Por quê? Porque é o desejo de Krishna. Sempre pense. É o desejo de Krishna. Então eu sempre ore a Krishna. Ei, Krishna. Eu desejo ir para Vrindavana. Me leve a Vrindavana. Você não tem nenhum dinheiro, mas Krishna ele arranja para você. O que eu estou dizendo é que o dinheiro não é o problema. O problema é o quê? A mente. O problema é a mente. Então, quando você resolver o problema da sua mente, então tudo vai dar certo. Como é que você vai resolver o problema da sua mente? Ore a Krishna. Se o desejo de Krishna aparecer, aí você vai. Se não aparecer, daí você não vai. O que eu vou fazer? Entende? Tudo não está nas nossas mãos. Tudo está nas mãos de Krishna, Govinda, Damodara, Madhaviti. Entende? Mas o seu desejo... Tudo eu vou para Vrindavana, eu vou para Vrindavana. Você pode orar. Ei, Krishna, por favor, por favor, por favor. Me dê uma misericórdia. Eu quero ver a sua bela, linda, maravilhosa Vrindavana. Eu vi tantas pessoas antes do Parikrama que chegaram, e aí quando apareceu a hora do Parikrama, alguma coisa aconteceu e a pessoa não consegue fazer o Parikrama. Muitos estão lá, vão para Vrindavana Parikrama e ficam doentes, não conseguem fazer, não conseguem dar continuidade. Em Navadvipa também. O devoto está compartilhando. Navadvipa Dhamma é muito especial. Apenas de ir Navadvipa você pode ficar doente em Navadvipa não tem problema. Você esteve lá. Chaitanya Mahaprabhu Dhamma é muito misericordioso, super excelente. Então mesmo se você for ficar apenas deitado, já vale a pena. Então por isso que eu digo, todos venham para Navadvipa Dhamma. Navadvipa, Vrindavana, mas você não tem problema se vocês não conseguirem ir para Vrindavana, mas venham para Navadvipa Dhamma. Não importa se vocês ficarem doentes, apenas se deite no seu quarto em Navadvipa Dhamma, ok? E durma, não tem problema. Chaitanya Mahaprabhu vai dizer, ele está fazendo pranama para mim. E o fruto vai vir, automaticamente. Entende? Se você fizer o Vrindavana Parikrama, aí você tem que andar, mas se você for para Navadvipa Dhamma, se você ficar deitado mesmo assim, você vai ser considerado que vai ter feito o Parikrama. Então o que é o melhor? Navadvipa. Gauradam. Chaitanya Mahaprabhu é chamado de a personificação da magnanimidade, de munificência. Lilana está dizendo, eu estou doente. Não tem problema, vá para Navadvipa Dhamma. Se você fizer o Parikrama de Vrindavana, você pode não ter o fruto, se você ficar doente. Então, se você for para Navadvipa e você apenas se deitar, ficar lockdown, muitos downs, lay down, né, deitar e ficar trancado, de cima para baixo, de baixo para cima. Mesmo dentro do seu quarto, você vai ganhar o fruto do Navadvipa Dhamma Parikrama. Apenas de estar lá. Então, de cima para baixo, de baixo para cima, deitado, de ponta cabeça, de qualquer forma. Navadvipa Dhamma Parikrama é muito
misericordioso. Understand? Entende? I'm joking. This is true. Eu não estou brincando, na verdade, isso é You are verdade. thinking I'm laughing. This Eles is estão pensando que porque eu tô rindo é uma piada, mas super excellent. é muito poderoso na Navadvipadam, é super excelente. Now I cannot say anything. Outros Dhams, Navadvip Dham. eu não posso dizer isso, mas Navadvipadam, Gauradam, é muito, muito especial. Mesmo se você 5 days. Oh, today Vaishnava. Se você não for, então Going to você se lembra, então, os 5 dias ali, o que que tá acontecendo cada dia. Ah, tá curativo, tá indo, tá saindo, tá fazendo isso. Gaurama. Hoje é o dia. Korika Brahmana Rangi. Sesavastana Herabu Ami. Rani Bhakatasa. Ah, very nice video. Muito belo, muito legal. Mahaprabhu. Então, Mahaprabhu, Esse Sarup Damodar. esse Sarupa Damodara disse pra Mahaprabhu. Então, Prabhu discute. Jagannath. Porque o Senhor Jagannatha, ele não levou Lakshmi Devi com ele. Então, é a pergunta de Chaitanya Mahaprabhu pra Sarupa Damodara. Por quê? E aí ele fala, por quê? Porque na cerimônia de casamento, os dois, eles juraram, né? Fizeram um voto, onde um vai e o outro irá. O Senhor Ramachandra, quando ele foi para a floresta, e a Sita Devi foi ou não? Por quê? Ela disse, não, você se casou comigo, você honrou um voto. E Ramachandra falou, ei, Sita, não vá, eu vou sozinho. Mas Sita Devi, ela é muito teimosa, então ela pensou, não, eu tenho que ir com você. Eu tenho que ir. E Sita Devi, Rama e Sita, eles foram juntos para a floresta, e Lakshman também. But here, same Krishna, same Ramchandra appeared in the form of, E aí o mesmo Ramachandra apareceu na forma de Krishna, but he did not take, mas ele não Lakshmi Devi. Why? levou Lakshmi Devi. Por quê? Mahaprabhu actually, the Mahaprabhu asked this question. Mahaprabhu está perguntando isso. Then Sarup Damodar. E Sarupa Damodara fala assim, Vrindavan Kridate Lakshmi nahi radhika. Lakshmi Rishi is not qualified to Lakshmi Devi, ela não é qualificada Vrindavan. para ir para Vrindavana, First time. nos passatempos de Vrindavana. Actually, this is the original. Essa é Eh? a resposta original. Gopigan bina Krishna Vrindavan Lilai Krishna Swahai Gopigan Gopigan bina Krishna Harite Nariman Sarup Damodar told Sarupa Damodara disse Vrindavan Lila que a lila de Vrindavana é muito doce. that is called Madhurya Lila. Madhurya Which Lila. Qual lila? Madhurya Lila. A doçura. Gopis they can E as gopis, and serve to Krishna. elas podem servir a Krishna. Lakshmi cannot serve. Lakshmi, ela não pode servir a Krishna. Por quê? Lakshmi Devi is Porque ela tem outro humor. without same mood. Sem o mesmo humor, você não pode servir um ao outro. Você precisa do quê? O mesmo humor. Lakshmi mood is Então, Lakshmi Devi, qual que é o humor dela? opulence. Opulência, Aishwarya. Oisarja mood. Our Gopis mood E o humor das gopis é qual? É Madhurya, doçura. Vidarya Vrindavana é Madhuryadam, local da doçura. Oisarja. E Vaikuntha é o que? É o local da opulência, Aishwaryadam. Então está explicado muito bem no Shastra. Vrindavan Lilai Krishna Sohai Gopigan और गोपी गोपिना कृष्ण हरिते नारीमन प्रभु के यात्रा चले कृष्ण गमन सुभद्रा बलदेव संगे दुईजन गोपी संगे जत लीला হয় উপবনে নিগুড় কৃষ্ণের ভাব কেউ नहीं जाने and Mahaprabhu again asks question. Então Mahaprabhu pergunta novamente. Okay, Ok. so why Krishna Então por que Krishna, ele levou his sister sua irmã Subhadra? Subhadra e seu irmão Baladeva? Why? Por quê? Maybe we will discuss it tomorrow. Então talvez nós falaremos disso amanhã, porque agora já é 2 da tarde e vocês precisam tomar Mahaprasada. Então é muito legal esse kata, né, de Mahaprabhu. Then Krishna he took Então Krishna, his brother and sister. Jagannatha, ele levou seu irmão e sua irmã, mas por que ele não levou sua esposa Lakshmi? Understand? Entende? Bolo Vrindavana Bihari Lali Ki Jai. Shri Radhe Govinda Bala Hari Gopala Bolo Govinda Bala Hari